Olá, graça e paz. Vamos ler aqui um versículo que está em Mateus, capítulo 6, que vai a partir do 9 e diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Só até aqui. O que nós vemos aqui nesse capítulo, Jesus Cristo falando, quando ele estava ensinando os discípulos a orar, quando eles perguntaram, mestre, como nós iremos, como devemos orar? Foi nesse momento em que Jesus começa a ensiná-los. E o interessante é notar que aqui nós vemos a partir no versículo 12, Jesus dizendo assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos defeitos, perdoa, Senhor, os nossos erros, mas perdoa na mesma medida, na mesma proporção com que nós perdoamos aqueles que fazem conosco a mesma coisa. O importante aqui é perceber que trata-se de uma medida apenas, um peso e uma medida. À medida em que nós perdoamos os nossos irmãos, à medida em que nós temos compaixão e que nós colocamos em prática todo o amor que nós sentimos por nossos irmãos, e é um amor que vem de Deus, à medida em que nós colocamos em prática essa ação de amar, nós recebemos também de Deus na mesma porção e na mesma medida o perdão. Se nós não somos capazes de perdoar e de amar aqui nesta terra, se nós não somos capazes de amar aqueles que nos perseguem, aqueles que querem o nosso mal, aquelas pessoas que são contra a nossa fé, que nos rejeitam e muitas vezes até humilham, se nós não formos capazes de perdoar essas pessoas e praticar o amor, assim como nós perdoamos, nós também seremos perdoados. Se você não tem perdoado seu irmão, saiba que essa oração, ela está dizendo isso para você. Você vai ser perdoado à medida em que você perdoar. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele nos ama. Ele ama também aqueles que nos odeiam. Ele ama toda a sua criatura. É claro que Ele quer que todos sejam seus filhos. E nós sabemos que o Evangelho diz que nós somos filhos de Deus à medida em que nós aceitamos, confessamos a nossa fé em Cristo. Então, o que é importante perceber é que nesse capítulo 6 de Mateus, no versículo 12, esse versículo, essas palavras que nos dizem perdoa para ser perdoado, esse sentido, ele é muito maior do que a gente pode entender somente lendo. É importante parar e meditar no que esse versículo diz, no que essas palavras querem dizer. Que nós venhamos ter a capacidade de amar e de perdoar. E se você espera o perdão de Deus, é importante você saber que Deus quer te perdoar, Deus quer te amar. Mas é importante que você saiba que é necessário que você também aprenda a amar e perdoar. Para que Deus tenha comunhão com você. Para que Deus possa fazer com você a mesma coisa que você espera que Ele faça. Ou seja, amar, perdoar, praticar
a misericórdia, exercer a misericórdia. Todos esses atributos vêm de Deus. Nenhum de nós é capaz de perdoar e amar uma pessoa, porque não existe bondade no ser humano. Mas todas essas coisas vêm de Deus. Mas é o Senhor quem capacita. E no momento em que nós nos entregamos a Ele, Ele coloca em nós a capacidade de amar e perdoar, porque nosso coração é feito novo. Nós recebemos um coração de carne. Que essa palavra sirva para que você venha despertar, se por acaso você ainda não percebeu o que significa o perdão. É importante, é extremamente necessário perdoar os nossos irmãos. E que Deus nos permita e nos ajude. Que Deus nos capacite. O perdão é a plena manifestação do amor de Deus por nós. É por isso que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi pelo perdão causado e gerado pelo amor. Porque antes de tudo vem o amor. Que nós possamos praticar esse amor. E que a cada dia nós venhamos crescer na capacidade de perdoar e amar. É o que eu peço em nome de Jesus, que você e eu e todos nós tenhamos essa consciência a cada dia da importância de que é perdoar os nossos amados e também aqueles que não são tão amados. Em nome de Jesus. Amém.